Boa noite, irmãos. Graças e paz, queridos. Amados, eu preciso falar da minha alegria de estar com a igreja dessa feita pessoalmente. Tive, pela graça do Senhor, 2 ocasiões com a igreja de forma online, não é? Uma no período da pandemia, se eu não me engano, uma outra depois, que ia ser presencial, mas também teve que ser suspensa. E finalmente a gente conseguiu estar junto e poder ser mutuamente edificado. É sempre uma alegria, e dessa vez com minha família, poder ser acolhido pelos irmãos e ter esse tempo junto de comunhão e de meditação e exposição da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hoje é uma palestra, não é uma exposição bíblica, por isso nós vamos caminhar por vários textos bíblicos, mas eu gostaria de começar a nossa palestra com esse texto que talvez ele resuma apropriadamente tudo o que nós vamos ver aqui hoje à noite sobre a doutrina das Escrituras. O primeiro tópico que foi me entregue para ser tratado nesse primeiro simpósio da igreja é a doutrina das Escrituras. Diz assim a palavra do nosso Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a benção do Senhor. Deus bendito, nós estamos diante do Senhor, com a Tua palavra, Senhor, aberta diante de nós, desejosos de sermos instruídos por Ti, Senhor, de ter a nossa fé fortalecida, santificada, purificada, Senhor, e receber de Ti tudo aquilo que, vindo da parte do Senhor, é necessário para a nossa salvação, a nossa comunhão com o Senhor, e uma vida que de fato Te glorifique, Senhor, em nossa peregrinação aqui nessa terra. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, o mesmo que inspirou as sagradas letras, Senhor, que o Senhor, Deus Espírito, nos ilumine o entendimento, nos conduza, Senhor, não apenas por uma compreensão cognitiva e teórica das verdades da Tua palavra, Senhor, mas com compreensão da nossa alma, Senhor, para a transformação dela pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa primeira palestra, a doutrina das Escrituras, nós vamos caminhar por 3 tópicos, basicamente. 3 tópicos simples, mas que são fundamentais para a doutrina e para a relação com o tema que foi proposto, né? As práticas eclesiológicas da igreja contemporânea à luz da eclesiologia reformada, né? As práticas da igreja contemporânea à luz da eclesiologia reformada. Nós vamos primeiro considerar o que é a doutrina da Escritura Sagrada, o que é que isso nos é ensinado na Palavra de Deus. Depois, nós vamos exatamente considerar como que a igreja contemporânea tem lidado com essa doutrina. Então nós veremos alguns erros comuns que direta ou indiretamente têm nos afetado e que tomou conta da igreja evangélica brasileira, não só brasileira, mas também a nível internacional em alguns aspectos. E por último, nós vamos ver algumas implicações e aplicações disso para a nossa vida como povo de Deus. O que é, portanto, queridos, a doutrina da Escritura Sagrada e o que é que ela nos ensina? Quando nós tratamos da doutrina da Escritura Sagrada, de forma simples e introdutória, nós poderíamos dizer isso. É a doutrina que trata da revelação especial de Deus escriturada ao homem. Então, a doutrina da Escritura diretamente trata sobre a doutrina que trata da revelação especial de Deus escriturada e entregue e dada ao homem. A Escritura, irmãos, era muito clara quando diz que Deus ele é inacessível a nós. Nós vamos abrir alguns textos em instantes, mas os irmãos vão lembrar bem quando o profeta Isaías, no capítulo 55, diz, o Senhor fala por meio do profeta Isaías,
os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os céus se distanciam da terra, assim são os meus pensamentos dos vossos. Isaías viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Quando Paulo termina a sua primeira sessão da Epístola de Paulo aos Romanos, ele fala, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele? Ou então quando Paulo vai falar sobre a mente de Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala, ninguém pode prescrutar a mente do Senhor. Toda a Escritura Sagrada, irmãos, reiteradamente nos dá esse fato. Deus é inacessível à sua criatura. Não há nada que nós possamos fazer para conhecê-lo, dominá-lo, tocá-lo, porque ele é distinto da sua criação, ele está afastado da sua criação. Mas esse Deus, irmãos, ele é o Deus que se inclina para a sua criatura. E esse ato de se inclinar é o ato de se dar a conhecer. Porque se ele não se desse a conhecer a nós, nós não o conheceríamos. Nós não saberíamos nada acerca dele se ele não se revelasse a nós. E revelasse quem ele é. Abra, por favor, comigo, eu mencionei esses textos, mas eu peço que você possa caminhar comigo na Escritura Sagrada. Se você não conseguir abrir na mesma velocidade ou intensidade pelo nosso tempo aqui, eu queria pedir ajuda do reverendo, ou do Danilo me lembrar aqui o tempo, por favor, que eu esqueci de marcar, para não passar muito. Não passar muito, né? Mas espero não passar. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja só, quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Essa aqui é uma pergunta retórica, cuja resposta é ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ou ainda, vem comigo para Isaías, Isaías capítulo 55. O Senhor, por meio do profeta Isaías, diz o seguinte nos versículos 8 até o versículo 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ainda, Jó, por favor, venha comigo para Jó, capítulo 36. Jó capítulo 36, versículo 26, o Senhor diz assim: eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. E aí no capítulo seguinte, veja o versículo 15. Porventura, sabes tu como Deus as opera? E como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Aí versículo 23 e 24 do mesmo capítulo. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plena justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Então percebe, irmãos, que a Escritura era muito clara. E aí aqui tem um texto de 1 Coríntios também, 2:11, que eu mencionei. Ela é muito clara nesse fato, e esse fato é fundamental, irmãos. Se ele não se der a conhecer, nós não o conheceríamos. Toda religião, o pastor Sérvulo fez um vídeo de preparação, de anúncio do evento, e ele fez estabeleceu um conceito muito importante. Toda religião, ela parte do conceito de revelação, de uma forma de se conhecer a Deus. Todas as falsas, elas pressupõem que o homem pode conhecer a Deus, mesmo que ele não queira se revelar. De alguma forma, ele tem a capacidade de conhecer. Mas a verdadeira religião é a única que diz: o homem não pode chegar até Deus e conhecer nada dele se ele não se revelar. Querido, eu preciso que você entenda isso muito claramente. Nada de quem ele é, se ele não se revelasse a nós. E esse ato, então, irmãos, de se dar a conhecer, chama-se revelação. Essa palavrinha que nós estamos falando aqui constantemente. No grego, essa palavra revelação, que tem a ver com a nossa
o nome do livro Apocalipse, né? É a primeira palavra do livro de Apocalipse, é essa, é a revelação, é o se dar a conhecer. A imagem é muito realmente de descortinar algo que estava coberto e encoberto para que as outras pessoas possam então conhecer. A pergunta, John Frame, por exemplo, um teólogo, ele chama essa revelação de Deus de a comunicação de Deus para com a sua criatura. Ou ainda, citando Bavinck, é uma autoapresentação. Deus se autoapresenta a nós, para que nós possamos então conhecê-lo. E como é que ele faz isso, irmãos? Como é que Deus ele se revela? Essa é uma pergunta importante aqui a ser considerada, e ela é fundamental. Porque se a gente erra nisso aqui, queridos, nós vamos revelar em algum erro que a igreja contemporânea tem abraçado. O que é que ele revela, irmãos? Ele revela basicamente duas coisas. Quem ele é e o que ele faz. O seu ser e as suas obras. Abra comigo em Êxodo, capítulo 7. Aqui é um texto que ele está tratando do que Deus vai fazer com os egípcios. Mas é um texto padrão na Escritura Sagrada. Em inúmeras ocasiões Deus fala, eu vou fazer tal coisa para manifestar, para revelar. Eles saberão quem eu sou. Êxodo 7, 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Se nós pudéssemos aprofundar e tivéssemos mais palestras aqui sobre só essa doutrina, a doutrina da Escritura Sagrada, vocês veriam como que esse fato aqui é singular na revelação de quem Deus é. Recorrentemente na Escritura Sagrada, na revelação que vem em seguida, ele faz referência ao que ele fez no Egito. E aquilo que foi revelado sobre quem ele é no Egito, o seu ser e a sua obra. Ela revela quem ele é. E como ele faz então essa revelação, queridos? Ele revela o que ele é e o que ele faz. E ele faz isso de basicamente duas formas também. Primeiro, por obras, irmãos, ou se nós fôssemos mais precisos, né? Por atos revelacionais. O que é atos revelacionais? São atos que revelam. São ações que ele faz no tempo e no espaço que revelam quem ele é. E esses atos revelacionais, eles não constituem-se apenas de obras no sentido aberto do termo, mas consiste também em fala. Então, ele age, aqui três obras básicas que agrupam todas as obras que ele fez, irmãos, para se revelar. Criação, providência e a redenção, que é operada na criação, que é operada na providência para redimir a criação. Criação, providência e redenção. Três obras, no sentido geral, pelas quais Deus se revela. E aí um parêntese aqui, você entende, por exemplo, a gravidade da discussão que tem acontecido hoje, de um grupo no meio da igreja evangélica abraçando o evolucionismo teísta, querendo trazer os pressupostos evolucionistas para fazer com que a Escritura Sagrada fale o que esses pressupostos estão estabelecendo, que são muito alheios à Escritura Sagrada. O que é descrito na Escritura Sagrada sobre os atos de Deus tem de ser aceito como tais. Porque se eu diminuo qualquer coisa daquilo que ele fez, e ele interpretou sobre o que ele fez, eu diminuo a revelação do seu ser. Deus tem dito que criou o mundo no espaço 6 dias e tudo muito bom, pela palavra do seu poder, revela algo acerca dele. Não à toa, no livro de Gênesis, recorrentemente, até chegar em Êxodo, capítulo 4, capítulo 3 e 4, quando Deus se manifesta a Moisés como eu sou o que sou, Yahvé, o nome de Deus, o atributo de Deus que mais aparece é Todo-Poderoso. E aí Paulo lá em Romanos capítulo 4 vai falar por que Abraão creu que Deus poderia dar filhos a ele e a Sara, mesmo sendo eles já velhos, com a carne amortecida, o texto diz, quase que mortos, a linguagem é exatamente essa, e sendo ela estéril. Ele creu naquele que trouxe o universo do nada. Veja, ali estava a âncora do conhecimento de quem Deus é. Deus se revelou pela obra da criação.
E essa revelação foi suficiente para dar convicção no coração de Abraão de que ele é todo-poderoso. Ora, ele criou o mundo do nada, pela palavra, em 6 dias, não foi em bilhões de anos. Em 6 dias, ele pode botar um bebê no ventre da minha esposa, mesmo ela já sendo uma idosa, mesmo ela sendo estéril. As obras de Deus revelam quem Ele é, e ela vem acompanhada da interpretação do que Ele faz. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Não é apenas agir, porque agir, qualquer um poderia dar a interpretação que quisesse, mas Ele não está abrindo para qualquer um dar a interpretação que quer. Ele age e diz, isso significa aquilo, ponto. Para que nós entendamos o que Ele quer que nós entendamos, irmãos, e não o que nós achamos. Então Ele revela-se pelas suas obras, interpreta suas próprias obras e entrega isso a quem? Aos profetas e aos apóstolos, como instrumentos dele para escriturarem a revelação. E aqui a gente fecha o ciclo na doutrina da escritura, porque tem a doutrina da revelação que está lado a lado com a doutrina da escritura. Aqui é um passo da escrituração, e é por isso que a escritura é inspirada, inerrante, perfeita em tudo que ela diz, por esse processo completo que o Senhor nos dá. Vamos ver alguns textos bíblicos, por favor. 2 Pedro, capítulo 1. Novamente, se você não acompanhar, só ouça. E se eu passar do tempo, por favor, pastor, só falar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não vem de alguém pensando sobre, vou aqui loucubrar sobre Deus, o que é que eu posso falar acerca de Deus? Nenhuma. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja comigo, por favor, também. Nós já abrimos Hebreus 1, agora venha para Hebreus 2. Hebreus 1 e 2 são importantes na compreensão da doutrina da revelação. Em Hebreus 1, que nós lemos, em Hebreus capítulo 1, o autor começa falando que Deus falou no passado, muitas vezes e de muitas maneiras. Aqui trazendo a ideia da revelação progressiva. Paulatinamente ele foi entregando essa revelação. A Bíblia não caiu do céu pronta. Ela foi paulatinamente entregue, e ele falou aos pais através dos profetas. Aí vem um instrumento que ele usou. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aí aqui a doutrina, irmãos, do ápice da revelação, ela se encontra em quem? Em Cristo. Cristo é, como nós vamos ver já já, não só o conteúdo da revelação, como o ápice dela. Tudo aquilo que Deus fazia, Deus interpretava. Ele fazia, Deus interpretava. Ele tinha um ato revelacional e após queda um ato redentor. E aqui é um conceito que os teólogos bíblicos dividem entre a revelação pré-redentora, antes da queda, e a revelação redentora, que vem com a queda. Anteriormente era apenas para dizer quem ele é. Mas depois não é só para dizer quem ele é para revelar também o Evangelho, revelar Cristo. Então Cristo é o conteúdo da Escritura Sagrada. O seu ser e a sua obra, a nossa necessidade dele, tudo foi entregue para ensinar quem Cristo é. Esse é o ponto central da Escritura Sagrada, irmãos. E não apenas isso, e por causa disso, ele é o ápice. E quando ele vem e opera a sua obra, chegou ao ápice da revelação. E segue o mesmo padrão. Quando Deus ele agia, o que é que ele fazia? Levantava um profeta que dava a interpretação daquele ato, não era? Ele agia, levantava um profeta que dava a interpretação daquele ato. Agia, levantava um profeta e dava a interpretação desse ato. E então vem o próprio Deus entre nós. A maior de todas as obras e atos revelacionais, o próprio Deus encarnado, a expressão exata do ser de Deus diante dos nossos olhos.
o padrão continua. Ele agiu e ele levantou os seus profetas. Quem são os profetas do Novo Testamento? A linguagem que é chamada? Os apóstolos. Ele levanta os apóstolos que interpretam o que ele fez. É daí que vem o Novo Testamento. E assim como ele levantou só os apóstolos no Antigo Testamento, ele levantou só os profetas no Novo Testamento. E quando eles entregam toda a explicação da obra de Cristo, a revelação cessa. Vem aqui explicando essa dinâmica. Hebreus 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, outro instrumento que o Senhor usava para se revelar aos profetas, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Veja, ele falou dos profetas, dos anjos, agora, essa grande salvação foi anunciada inicialmente a nós pelo próprio Senhor. Ele esteve entre nós e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, a saber, os apóstolos. E o que é que Deus fez então, por meio desses que ouviram a mensagem e deram testemunho, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus deu aos apóstolos dom de cura, de profecia, de línguas, falar línguas estrangeiras sem nunca ter feito um Duolingo, sem nunca ter feito um curso de inglês. Era Deus autenticando a sua revelação, dizendo: eu estou com eles. Até que essa revelação fosse entregue totalmente, irmãos. Então, venha comigo, por favor, para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. Veja que coisa fantástica, queridos. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. O que é que Pedro está falando, irmãos? Novamente, o conteúdo do Antigo Testamento é Cristo. A revelação que foi dada era para falar sobre essa salvação em Cristo. Eles profetizaram sobre essa salvação, sobre essa graça que a vós outros estava destinada. E quem é que estava operando neles? Veja que coisa maravilhosa. O Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo fazendo referência ao Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Claramente, irmãos, o Senhor dando um conteúdo específico. 2 Timóteo, último texto, nós vamos abrir esse tópico. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ler do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é perfeita para aquilo que nós precisamos, para ser aquilo que nós devemos ser. Deus nos deu a sua palavra, irmãos. É por isso, queridos, que Cornelius Van Til, um pastor presbiteriano, ele disse que todos os fatos do universo revelam Deus. E aqui ele está tratando de um conceito duplo. O conceito da revelação geral, eu só especifiquei aqui a revelação especial, porque ele está falando da Escritura Sagrada. Mas é a revelação geral e a Escritura. Tudo no universo grita: há um Deus Todo-Poderoso. O problema não está nessa revelação, está no coração do homem agora entregue ao pecado, como Paulo fala em Romanos 1, que se levanta com toda a sua força
para suprimir essa verdade em detrimento da injustiça, para poder então praticar a sua injustiça livremente. Por isso, queridos, a Bíblia é o registro da revelação especial de Deus. E ela, e apenas ela, nos é suficiente para conhecer esse Deus, naquilo que Ele se revela salvadoramente. É por isso que a gente pode falar que a Bíblia é a revelação especial de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, queridos, a nós. Ela é necessária, ela é indispensável, ela é insubstituível, ela é inigualável, ela é incomplementável, ela é plena, perfeita. É a carta de amor de um noivo à sua noiva. É um manual de conselhos de um pai para um filho. É a revelação de Deus a nós. E assim nós deveríamos recebê-la, irmãos. E é por isso que eu volto aqui para falar um pouquinho sobre essa questão dos meios, os limites e a conclusão da revelação. Quando o Senhor ele se revela, Ele manda escriturar e, novamente, lembre da estrutura, certo? Ele age, levanta o profeta, interpreta, registra. E assim a revelação foi progredindo. Cada vez mais trazendo informações sobre cada elemento novo acerca de quem Cristo era, acerca da sua obra, acerca de quem nós somos, acerca de quem o Deus triuno é, acerca de todas as coisas para a nossa fé e nossa vida e nossa salvação. Ele foi progressivamente dando informações. Por exemplo, uma forma muito clara de você perceber isso. Começou lá Gênesis 3,15. Deus providenciaria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Alguém, um homem, filho da mulher, que destruiria a obra que Satanás fez. Ponto. Era informação que Adão e a mulher tinham. E ele creu nessa informação, nessa revelação. Ele mudou o nome da mulher, Ishá, para Eva, dizendo, ela é mãe da humanidade. Ela é mãe do homem. É tanto que chega a Gênesis 4:1. O que é que Eva diz quando tem o seu bebê? Alcancei um varão com auxílio do Senhor. Agora vai. Mas não era. Eles receberam a revelação. Aquilo era suficiente para a salvação deles. Só que a revelação continua. Ela vai progredindo e daqui a pouco vem a ideia da descendência da mulher, a descendência da serpente, e começa a desenrolar. Capítulo 4, a descendência da serpente, a descendência de Caim, impiedade, impiedade, impiedade sem fim. Aí vem capítulo 5 de Gênesis, a descendência da mulher, marcada apenas pelo padrão, e gerou e teve tantos filhos e morreu, e teve fulano e gerou, teve tantos filhos e morreu, e morreu, e morreu, mas um não morre, Enoque, é tomado, porque andou com Deus. Cada detalhe, irmãos. Você fala assim, uma genealogia, besteira, eu pulo aqui. Não. Tem revelação importante para nós ali. Um que foi tomado e não experimentou a morte. Opa, tem coisa aqui. E daqui a pouco vem Noé. Aí se descobre que esse descendente, que era da mulher, vai ser filho de Noé, mas especialmente filho de Sem. É um semita. E avança e afunila ainda mais, filho de Abraão. E avança lá na frente, filho de Judá e filho de Davi. Só a doutrina da descendência, o descendente que pisaria a cabeça da serpente, já nos é uma grande ilustração sobre como Deus foi progressivamente dando informação sobre quem era. Para quando chegasse o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Era ele. Chegou. Aquele que a gente estava esperando esse tempo todo, ele chegou. Progressivamente, certo, irmãos? Usando meios, sonhos, visões, anjos, urim, turim, todo tipo de estrutura própria para aquele momento da revelação, da história da redenção. E Deus fez assim, então, irmãos, de forma progressiva, até concluir tudo o que ele intentava revelar de forma completa e suficiente para a nossa vida, para a doutrina, para o culto, para a salvação, para a compreensão como fundamental do mundo que nos rodeia. Tudo, irmãos, tudo. É por isso que Deuteronômio 4:2, por exemplo,
tem a mesma coisa que Apocalipse 22 fala. Veja, os primeiros 5 livros da Bíblia falam uma coisa e Apocalipse conclui falando a mesma coisa. Não acrescentem nada ao que eu estou entregando a vocês. Porque primeiro, o que eu estou falando não tem erro não, é perfeito. E depois, quando eu concluir de falar, não precisa continuar com meios de revelação. Eu já entreguei tudo. Provérbios 30, por favor, querido, venha comigo. Provérbios 30, versículo 6. É dito: nada acrescentes às suas palavras. Vamos ler o versículo 5 para o contexto, né? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Ela é perfeita. Salmo 119, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são límpidos, são cristalinos. Não tem nenhuma mistura, irmãos. Deuteronômio 29, 29 é um texto conhecido da igreja evangélica, é dito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. E aqui o Senhor estabelece essa distinção, tem coisas que eu não revelei. Deus é infinito, irmãos, em seu ser, eterno, imutável, em seu ser, em sua sabedoria, bondade, verdade. Não tem como revelar tudo o que Ele é para uma criatura. Mas mais, ainda tem mais. Os seus decretos, os detalhes dos seus decretos não foi revelado a nós. O que foi revelado era o necessário para que a gente pudesse crer e confiar nesse Deus. Tem coisas que não foram reveladas, elas pertencem ao Senhor. Mas as que foram, veja a linguagem, elas são nossas e dos nossos filhos. A Bíblia é para você. A palavra de Deus ela foi dada para você. Mas não foi para que eu e você pudéssemos deixá-la de lado e não lê-la, ou lê-la de domingo em domingo. É para você devorá-la. Tal qual o Senhor faz lá com João. Pega o livrinho, come, mastiga ele, rumina. É para o nosso deleite, irmãos. E nós vamos chegar um pouco mais sobre isso. É por isso, queridos, que quando ele conclui essa revelação especial, nós cremos como presbiterianos reformados, ele cessa a revelação especial e os meios pelos quais ele se dava a conhecer. Quando João escreve o último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, inclusive tratando das últimas coisas, acabou. Foi completo, concluiu. E todos aqueles meios que Deus usava para revelar-se, cessam juntos. A pessoa querer continuar com essas estruturas, é como, eu sei que aqui as irmãs têm tido bastante menino, né? Eu fui atualizado sobre essa bênção. Então, eu sei que as irmãs olham, algumas falam assim, que saudade do meu bucho, né? Aquela barriga. Aquela outra se pergunta assim, mas você prefere ficar com o bucho para sempre ou ter o bebê no colo? Não, bebê no colo, deixa só saudade mesmo. Né? Porque chega aquela fase do bucho melancia, que você não consegue mais nem deitar para um lado, deitar para o outro, vai se arrastando. É lindo, é maravilhoso, é a coisa mais bela, mas você vai contar assim, não, foi suficiente, eu só tenho aquela saudade, mas não quero voltar não. Ou então você faz uma reforma numa casa, toda aquela bagunça, aqueles andaimes, poeira, cimento, lá vai. Aí, quando você começa uma reforma, o que você mais quer é que ela se conclua. Eu duvido você falar assim, que saudade daquela poeirada aqui, aqueles andaimes, aqueles cabras trabalhando aqui, levantando reboco. Você não tem isso. A ideia é exatamente essa. Toda essa estrutura da entrega da revelação, ela foi necessária até ele completá-la. Você querer voltar e querer que Deus continue revelando-se por meio de sonhos, e falar assim, recebi um sonho do Senhor, uma revelação, uma profetada, ou os dons revelacionais, a continuação deles, é como você querer os andaimes dentro da sua casa, depois da reforma ter sido concluída. Não é necessário. É tolo, inclusive. Mas eu preciso concluir esse ponto, irmãos, com uma das coisas mais importantes dessa doutrina. Venha comigo para Lucas, capítulo 24.
E nós poderíamos, eu não estou brincando, exagerando, passar horas e horas aqui, abrindo os textos que falam sobre isso que nós vamos ler em alguns poucos textos, certo? Tão central essa verdade na palavra de Deus, e por isso tão absurdo um dos erros que nós vamos apontar, que atacaram esse ponto. Lucas 24, versículo 25 e 26, inicialmente. Então, disse Jesus aqui aos discípulos que estavam na estrada de Emaús após a sua ressurreição. Eles estavam tristes porque Jesus havia morrido. E eles haviam ouvido a notícia do susto que as mulheres haviam dado a eles, dizendo a eles que Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus ouve tudo isso e fala assim: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, o próprio Cristo está dizendo: é de mim que todas as Escrituras estão falando, de Moisés até o último profeta. E ela vai continuar falando de mim. O Novo Testamento está falando de quem? De mim. O Antigo Testamento apontava para Cristo, como em sombras. O Novo Testamento fala de Cristo em plena luz. A casa é a mesma, não mudou. O que a diferença é a luz, a plena luz da revelação. Antes eles viam como um quarto escuro, os móveis meio embaçados, sabiam que estava ali, mas o que era aquilo ali? Quando abriu-se as janelas e ligou a luz plena do Evangelho, da revelação do Senhor. Ah, era isso. Então o sacrifício apontava para isso, isso, aquilo. Agora ficou claro porque o tabernáculo. Agora por isso tinha aquilo. E tudo fica claro com a vinda de Cristo, revelando-se plenamente. João capítulo 5, versículo 36. Versículo 39, na verdade. Depois o 46. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 46. 45, na verdade. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Irmãos, eu vou parar aqui nesses dois textos, mas Romanos 1, de 1 a 4, 1 Pedro, como nós já lemos, e muitos outros textos vão falar dessa mesma verdade. O conteúdo da Escritura do Antigo Testamento é Cristo, bem como do Novo. E nós vamos voltar a isso nas nossas aplicações. Quais são, então, irmãos, as práticas contemporâneas diante dessa doutrina, aqui brevemente afirmada, que tem se levantado contra o que foi falado aqui? Para cada ponto, irmãos, da verdade e da ortodoxia, para cada ponto, há uma contraparte que é ou um erro grave ou uma heresia na história da igreja. A primeira delas, irmãos, eu vou mencionar aqui apenas algumas, talvez as mais conhecidas e que mais impactam a igreja evangélica hoje. A primeira delas que eu elencaria aqui seria o dispensacionalismo. Não sei o quanto você conhece, a gente não pode se estender muito aqui sobre isso, mas é uma doutrina que surgiu no final do século XIX, propondo uma abordagem hermenêutica da Escritura Sagrada, inicialmente com Scott Field, na verdade, o que popularizou essa posição, dividindo a Escritura Sagrada, a história da revelação, a história da redenção em 7 dispensações, e é desse grupo que vem os conceitos equivocadíssimos que entraram no meio da igreja evangélica, de que no Antigo Testamento a salvação é pela lei, no Novo Testamento é pela graça, de que Israel é uma coisa, a igreja é outra. E nessa primeira versão do dispensacionalismo, chegava-se a dizer até que não era Cristo o meio de salvação lá, mas apenas aqui, no Novo Testamento, no tempo da graça. E é claro que eram tão absurdas essas coisas que, com o tempo, aqueles que abraçaram essas verdades
pelas críticas da teologia do pacto, foram refinando. E aí veio o dispensacionalismo revisado, daqui a pouco vem o dispensacionalismo progressivo, daqui a pouco vem a teologia da nova aliança. É sempre algum ajuste para... Eu conheci um irmão, amigo, dispensacionalista progressivo. Eu falei assim, fulano, vem cá. Por que é progressivo? Eu sabia, né? Eu queria brincar com ele. Por que é progressivo? Aí ele explicou lá, falei, entendi. Vocês estão progredindo até chegar na teologia do pacto, é isso? Quando vocês chegarem lá, aí vocês vão parar de ficar ajustando. Você não está percebendo que é uma série de inconsistências que atacam a doutrina da revelação? Você está separando a unidade da Escritura e do propósito dela, do conteúdo dela, a dinâmica da revelação. Irmãos, isso é um erro gravíssimo. Eu falo como quem esteve sob a instrução dispensacionalista no início da minha caminhada e passou por angústias na minha fé por causa dos erros que me foram dados. Foi quando o Senhor, isso eu estou na presbiteriana, o Senhor me deu então conhecimento dessa doutrina maravilhosa, a doutrina do pacto, da revelação, na sua dinâmica. O segundo erro que nós podemos colocar aqui, irmãos, das práticas contemporâneas, é o carismatismo ou pentecostalismo, que, ainda que não fale isso abertamente, e acharia um absurdo essa acusação, mas ela é própria, e eu insisto nisso. Eles afirmam, o carismatismo afirma a insuficiência da revelação através da defesa da continuidade de dons e meios revelacionais. Quando é dito que o Senhor entregou a sua revelação, a profecia foi entregue e que Gênesis a Apocalipse, os 66 livros que compreendem dentro desse conjunto, são suficientes para nós, é para tudo. Não há nenhuma expectativa de ser algo entregue ainda, nem para a minha vida particular. Nem para a minha vida particular, e não vale usar a vida de Abraão. Veja, Jacó teve um sonho e viu o anjo descendo na escada, mas até aquilo ali era um ato revelacional de Deus próprio daquele momento para nos dar a conhecer. Não para que nós esperemos ter sonhos e chamar aquele lugar que nós tivemos sonhos de um Betel. Não. Ali ele estava nos ensinando. O que nos cabe então é, pela iluminação do Espírito e condução dele, com a correta interpretação da palavra, aplicar aquilo à nossa vida. No uso daqueles que Deus nos deu, como por exemplo os presbíteros, os ministros do Evangelho, para nos auxiliar nessa caminhada. Mas quando se defende que ainda Deus pode falar por um sonho, Deus pode dar profetadas, e dizer, eis que te digo, varão, pronto. E a pautar a sua vida com base nisso, e se você não crê nisso que é falado, você não crê em Deus, querendo ou não, há uma defesa aqui, pelo menos prática, da insuficiência da palavra de Deus. É necessário esses pontos de profecias. E as coisas mais absurdas ocorrem, irmãos. Eu poderia também passar aqui horas e horas contando vários casos, ou causos, desse tipo de situação terrível que ocorre no meio da igreja evangélica. Porque abriu essa portinha, assim, não, ela não é tão suficiente assim, eu preciso ir de círculo de oração em círculo de oração esperando um profeta, uma profetisa dar uma profetada para mim, para eu saber o que Deus quer para a minha vida. Ainda um outro erro, irmãos, é o romanismo. E eu coloco ele aqui, não porque eu considero o catolicismo romano como igreja cristã, mas porque muitos têm flertado com ele, em que coloca na tradição a continuidade da revelação. A gente comumente pensa, e não está errado pensar dessa forma, que o romanismo, o catolicismo romano, ele iguala a tradição e a escritura sagrada. É sim, ele iguala, bota o mesmo pé de igualdade. Na verdade, eu diria até, coloca a tradição acima da escritura sagrada. Porque todos aqueles que colocam algo ao lado da escritura sagrada, no final das contas, colocam aquele algo acima da escritura sagrada. Pegue, por exemplo, um adventista do sétimo dia, que diz crer na Bíblia, mas também aceita a nova revelação de Ellen White. Quando você confronta com a própria Bíblia, não, mas Ellen White... Então, essa coisa vai ter proeminência. Só que no caso do romanismo, ele coloca... Há um detalhe aqui. A tradição é a continuação da revelação. É quase que, se pudesse, anexaria ali na Bíblia, literalmente. E muitos têm flertado com o romanismo, achado que a defesa dele de uma igreja histórica, uma igreja una, isso é bíblico. Não. Não, meu querido. Se começa atacando a doutrina da revelação, está longe de ser bíblico. E é o que eles fazem. E por último, desses possíveis exemplos que aqui a gente pode elencar,
vem um racionalismo ou liberalismo, que estabelece a razão ou os sentidos, ou o próprio eu, o sujeito, o subjetivo, como juízes da revelação. Então a Bíblia é julgada pela minha razão. Ora, a minha razão diz que tal coisa não é possível. Se isso aqui está na Bíblia, então isso aqui está errado. Percebe? A Bíblia é julgada. Veja, eu tenho dados e mais dados, ou na verdade, teorias científicas que dizem que é impossível ter sido como a Gênesis está falando. A pessoa que começa abrindo a boca falando uma coisa dessa, ela, no mínimo, não conhece a história da ciência. No mínimo. Mas ele pega essas teorias que ele toma por certa, por causa de um princípio que está conduzindo o coração dele na interpretação do mundo, no caso, a razão ou a experiência, e julga a revelação. E diz, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Ou eu sinto, eu acho, eu penso, eu não gostei, e aí vai tirando e fazendo uma Bíblia para si. Todos esses irmãos, eles atacam diretamente a Escritura Sagrada. E as consequências, queridos, doutrinárias são gravíssimas. Gravíssimas. Você tem perda da confiança na palavra de Deus, que vai trazer deficiência e depreciação da pregação. Por que hoje é tão difícil encontrar igrejas que levam a sério a pregação expositiva? Que de um culto de 1h30, 2 horas, 1h45 é de música, dança e todo tipo de marmota, e 15 minutos é de uma pregação. Isso vem toda essa prática que vem se arrastando nos últimos 2 séculos, impactou a nossa geração, irmãos. Ou por que uma geração que acha absurdo o princípio regulador do culto, é uma coisa tão óbvia na palavra de Deus? Ou uma geração que acha absurdo Deus estabeleceu o princípio eclesiológico. Vocês vão conduzir a minha igreja, a minha noiva, pela qual eu dei o meu sangue como eu quero, não como vocês querem. Isso é absurdo. E onde é que está isso? Na Bíblia. Por que, irmãos, que se deprecia tanto o aconselhamento bíblico em detrimento de filosofia humanista aplicada para aconselhar a alma? Tudo isso, queridos, vem como consequência do desprezo dessa doutrina, da ignorância ou da oposição declarada àquilo que foi tratado aqui, queridos. Mas como que isso afeta a mim e a você diretamente no nosso dia a dia? Primeira coisa, queridos, que a gente precisa entender diante de tudo isso: se Deus revelou, se Deus ele se deu a conhecer, indubitavelmente, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer diante desse fato, diante da existência desse livro aqui, que é a revelação escriturada de Deus, é crer. É crer. A revelação e a palavra de Deus é o testemunho dele aos homens. E todo testemunho que vem da parte de Deus tem de ser crido. Amém. É isso, Senhor. Eu sou isso que tu falas a meu respeito. Tu és isso que tu dizes acerca de ti, não o que eu concebo, não o que eu quero que o Senhor seja, mas aquilo que tu dizes que tu és. É crer, querido. Se tem alguma porção da palavra de Deus que sua alma tem guardado alguma reserva, coloque-se hoje diante do Senhor para se arrepender dessa resistência e crer no que Ele diz. Mas você precisa crer com convicção. Então eis aqui o seu ministro para lhes ajudar, os seus presbíteros, bons materiais que eles podem indicar, lhes conduzir como aqueles que Deus entregou a vocês, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, para não serem levados por todo o vento de doutrina. Se há alguma reserva, meu querido, lute agora. Comece hoje, se você não tem feito isso, a lutar contra esse resquício de incredulidade. Porque assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de incredulidade pode lançar uma alma no inferno, achando que ela está indo para o céu. Nós precisamos crer em tudo aquilo que Deus disse
sobre Ele, sobre nós, sobre o seu Evangelho. E então, querido, olhe para a palavra de Deus, não como meramente um livro que você vai extrair ideias, insights teológicos, não como um livro que você vai tirar a sua curiosidade. Muito mais do que isso. É o livro pelo qual os seres humanos podem, pela mediação de Cristo e operação do Espírito, se relacionarem com Deus. É mais do que checklist de plano de leitura. É comunhão. É um meio de graça. Se aproximem da Escritura Sagrada não meramente para doutrinas teóricas. Há muito aqui. Nossos padrões de Westminster estão aí claramente sistematizando todas as doutrinas que estão postas aqui. Mas você vai perceber uma coisa, nossos padrões são cheios de Cristo. Então se aproxime da palavra de Deus, querido, sabendo que ela é a revelação de Deus e cujo conteúdo é Cristo. E procure mais de Cristo ali. Cave, cave, cave até encontrar, como quem está cavando um terreno que sabe que tem um tesouro escondido. Opa! O Senhor Jesus não usou essa ilustração à toa. Você vai cavar até encontrar Cristo para a sua alma. Não simplesmente para o seu entendimento, para a sua teoria, mas para uma experimentação de Cristo, uma comunhão com Ele. Ainda, querido, se a revelação, se a Bíblia é isso que nós acabamos de ver, você tem que se relacionar com ela também, não só buscando Cristo, mas de forma piedosa. Leia diariamente. Que isso não seja um fardo para mim e para você. Porque se isso é um fardo para mim e para você, nós ainda não entendemos o que é esse livro. Quando você quer alcançar algum fim, eu tenho certeza absoluta. Você quer emagrecer? Você é diligente. Alguns nem tanto, mas quem quer é diligente na dieta, nos exercícios. Está lá todo dia. Fitness. Quando você quer passar num concurso, está lá você se privando de sair com irmãos da igreja. Até, pastor, não vou para tal atividade porque eu estou estudando. Aí você tira tudo porque você quer uma coisa. Quando a tua alma tem prazer e o teu corpo tem deleite em algo, se alguém te chama, bora, tu bora. Não mede esforços. Tudo isso, irmãos, vai ser testemunho contra nós no último dia. Porque diante desse livro maravilhoso que o Senhor nos deu, para que nós pudéssemos ler, meditar, ruminar, memorizar, nós simplesmente desprezamos isso. Outras coisas não. A gente está lá. Mas isso a gente diz, eu não tenho tempo. Coisa mais absurda, irmãos, é a gente falar que não tem tempo para ler a palavra de Deus. É absurda. Você acha que eu e você diante do Senhor, quando chega lá diante dele, fala assim, eu não tive tempo. Não teve. Eu te dei a vida, que é tempo nessa era. E você não teve. Irmão, se eu e você entendemos o que é esse livro, a gente tem que nos relacionar com ele no sentido de usá-lo de forma vívida, não pesarosa. Homens, preste atenção. Vocês são os cabeças dos seus lares, e se você ainda não é um jovem solteiro, você vai ser. É seu dever conduzir a sua família na leitura da palavra diariamente. E não vá para o pastor Sérvulo e para os presbíteros dessa igreja dizer que você não tem tempo. Porque às vezes o que a gente não tem é falta de vergonha na cara. Tempo Deus nos deu. Esse livro aqui, irmãos, é maravilhoso. Nós não podemos brincar com ele, queridos. Também, se a revelação de Deus é tudo isso que nós acabamos de ver, que ela seja o seu óculos para enxergar a realidade, é o que a gente chama de cosmovisão, eu não vou poder entrar nesse ponto aqui. Se ela é o que ela diz ser, rejeite, sem dúvida, todo misticismo, ainda que um anjo do céu viesse e falasse aqui algo diferente do que foi dado, seja anátema. Você rejeita todo o misticismo, se coloca debaixo dos seus pés o fundamento da palavra. E por último, querido,
Que a Escritura de fato seja a sua fonte de doutrina e de vida. Não seja convencido por outra coisa senão pela palavra. E se a palavra é posta diante de você, de forma claramente explicada, interpretada, corretamente interpretada, não titubie em crer. Não poucas vezes eu encontrei situações até assustadoras. Você explica um ponto doutrinário, pastor, eu não concordo com tal coisa. Tá bom, meu irmão, minha irmã, vem aqui, vamos abrir os textos bíblicos. É de Gênesis e Apocalipse, explicando, bem explicadinho. E vai, 1h30 explicando. Quando termina, pastor, faz sentido, mas eu ainda não acredito, não concordo não. Porque eu cresci, porque, amado, ela é o fundamento da nossa vida e da nossa fé. Se ela vem a nós dizendo que nós estávamos errados durante 60 anos, eu digo, amém, e louvado seja o Senhor, que antes de eu morrer, Ele me deu a graça de eu ter a minha fé santificada e amadurecida. Apeguemos-nos, irmãos, à palavra do Senhor. Apeguemos-nos como a carta de um noivo que enviou para sua noiva. Ele foi para longe. Ele disse, eu vou voltar. E até ele voltar, a gente tem o seu Espírito conosco e a sua carta, falando do seu amor, das suas promessas e de toda a sua graça e misericórdia para conosco. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de meditarmos, Senhor, e considerarmos essa doutrina gloriosa, Senhor, que para além de mera teoria, Senhor, ela afeta profundamente a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por ter se revelado a nós, Senhor. Porque se o Senhor não se revelasse a nós, nós jamais o conheceríamos, Senhor. Muito obrigado pela tua Escritura, ser esse livro maravilhoso, sem igual, sem erros, incomparável, Senhor. Nós te louvamos por isso. E que a nossa alma, Senhor, pela obra do teu Espírito Santo, ame a tua palavra, Senhor. Que o Senhor jamais nos tire de nós, Senhor, mas que nós tenhamos deleite e prazer em ler as Sagradas Escrituras, sabendo que nela nós temos o Senhor revelado a nós, a glória do teu Filho, quem nós somos e tudo aquilo que é necessário para a nossa fé e para a nossa vida, Senhor. Nos dá em nosso coração essa convicção. Aqueles que até agora caminhavam, Senhor, titubeantes, que o teu Espírito fortaleça os pés, Senhor, firmando-os na palavra. Aqueles que já criam, Senhor, que o Senhor ainda dê mais convicção, para que tenhamos todos os benefícios que o Senhor deseja nos trazer pela tua palavra, Senhor. Para que sempre, em tudo e no final de tudo, o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.